Uma das medidas mais defendidas pelo novo governo para a solução a curto-médio prazo do problema que é a incapacidade da compra de casa por parte da população portuguesa, em particular da camada mais jovem, é o financiamento a 100%. Na prática, deixar de ser preciso capital próprio para a compra da primeira casa para jovens até aos 35 anos. Só que, nos moldes em que está pensado atualmente, muito antes do facto de eventualmente este aumento da procura face à mesma quantidade de casas resultar numa subida astronómica dos preços, para além dos salários serem insuficientes para suportar as prestações bancárias relacionadas com a aquisição destas habitações, independentemente de não ser preciso uma grande quantidade de dinheiro à cabeça, há dois problemas. Dois problemas que tornam estes dois que acabei de referir completamente irrelevantes, porque nada vai acontecer. Mesmo que houvesse casas, mesmo que os preços não aumentassem, mesmo que os salários conseguissem suportar as taxas de esforço exigidas, e já vou explicar o que é que isto quer dizer em mais detalhe, há dois entraves que ainda não vi serem referidos e que me levam a concluir que esta medida simplesmente não é concretizável. Vejamos melhor então em que é que consiste esta ideia da Aliança Democrática, quais são as maiores barreiras à sua concretização e alguns eventuais desfechos nada positivos no caso de serem implementados. Se é a vossa primeira vez por aqui, dou-vos as boas-vindas. O meu nome é João Zoio, consulto investidores particulares nos seus projetos imobiliários, invisto eu próprio no mercado residencial e, em boa verdade, este canal começou porque queria falar sobre as minhas aprendizagens diárias sobre esta indústria, na altura enquanto agente imobiliário. Entretanto, deixei de abordar este tema com tanta frequência por aqui, passou a ser mais frequente no Instagram, sugiro que me sigam por lá, mas é algo que quero voltar a introduzir com consistência e este pareceu-me um excelente tema para recomeçar. No programa de governo que foi aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 10 de abril e que resistiu a duas moções de rejeição na Assembleia, portanto assume-se que é o documento que vai servir de norte para a conduta deste novo governo durante os próximos 4 anos, consta o seguinte: Programa de apoio à compra da primeira casa pelos jovens. Os jovens são o grupo demográfico mais prejudicado com a crise da acessibilidade à habitação, com impactos nefastos na demografia do país e na imigração dos mais qualificados. Uma das maiores dificuldades na definição de um projeto de vida é a de compra da casa numa fase da vida em que os rendimentos são baixos e a situação profissional mais precária. A acrescer às dificuldades económicas resultantes da combinação terrível entre preços das casas crescentemente elevados com rendimentos persistentemente baixos dos jovens, há decisões públicas que agravam as dificuldades dos mesmos. Hoje, quem queira comprar casa tem de ter poupanças para pagar duas entradas: ao Estado, relativa ao IMT e Imposto de Selo, e ao banco, que não empresta a totalidade do valor da aquisição. Estas barreiras são também problemáticas na medida em que os jovens têm horizontes de vida e de geração de rendimentos que são longos. A opção do governo passa por, basicamente, libertar os jovens destas duas entradas, permitindo aceder à compra de casa quem não tem poupanças familiares ou próprias suficientes para as suportar. Isso concretiza-se através de isenção de IMT e Imposto de Selo para jovens e garantia pública para viabilizar o financiamento bancário da totalidade do preço de aquisição por jovens. Bem, por pontos. Sim, os jovens são os mais prejudicados pela crise da habitação, ainda que a definição de jovem com potenciais dificuldades de aquisição de casa seja vasta ao ponto de incluir mais de 2.300.000 pessoas entre os 20 e os 39 anos, portanto é um problema, diria eu, generalizado na sociedade portuguesa. Sim, a compra de casa envolve duas entradas, se lhe quisermos chamar assim, uma ao Estado correspondente à componente do IMT e Imposto do Selo sobre a compra e sobre o crédito, dos quais já falei em muito pormenor anteriormente, mas algo que me faz um bocado de comichão é atribuir-se a segunda entrada ao banco. A entrada não tem nada a ver com o banco e isso é uma confusão extremamente comum. Para clarificar, numa transação imobiliária existe quem está a vender e quem está a comprar. Imaginemos uma casa de 100.000 euros que queremos comprar e alguém quer vender. Se eu precisar de financiamento, sendo esta casa para habitação própria permanente, consigo pedir ao banco, através de um crédito ou habitação, para me ajudar a pagar até 90% do valor da compra. A interação com o banco é uma de: eu preciso de pagar 100.000 euros à pessoa X, ajuda-me. Ou seja, os 10% correspondentes à tal entrada é a componente que o banco não financia, mas que tem de ser pago na mesma à parte vendedora, não ao banco. Logo aqui surge o primeiro problema que ainda não ouvi ninguém a falar e que torna completamente inútil esta medida por não ser aplicável à realidade. Normalmente, esta transação ocorre em dois passos: o contrato de promessa de compra e venda, ou CPCV, e a escritura. Não acontece em dois momentos à toa, há N motivos.
assina-se primeiro o CPCV, seja para comprometer ambas as partes enquanto se recolhe documentação em falta, ou enquanto se trata do processo de financiamento, ou enquanto quem está a vender procura outra casa para comprar para si, e é neste CPCV que se paga normalmente um chamado sinal. Este sinal costuma ser de 10%, que no fundo é a parte que num financiamento a 90% o banco não financia. Vamos deixar de lado todos os outros casos e focar-nos apenas neste por uns momentos. A oficialização do negócio só acontece na escritura. Há muitas coisas que podem correr mal entre o CPCV e a escritura. Se a oficialização só acontece na escritura, também o financiamento só acontece na escritura. Portanto, suponho que os fundos da garantia por parte do Estado apenas sejam desbloqueados na escritura. Estão a ver o problema aqui? Das duas uma, ou o Estado dá dinheiro a quem está a comprar no momento do CPCV, que é uma barbaridade porque a transação ainda pode não se realizar, ou quem está a comprar precisa na mesma dos 10% para pagar o sinal a quem está a vender, não acabando esta medida por resolver nada. As perguntas que coloco são: vai o Estado garantir o dinheiro no CPCV? Vai o Estado pedir aos bancos para libertarem parte do capital no CPCV? Em qualquer um dos casos, o que é que acontece se o negócio cair entretanto? Se uma das partes decidir não avançar, se houver algum entrave documental ou outro que não é pouco frequente, o que é que acontece? Mas calma, o segundo entrave à nova medida de financiamento ao 100% é ainda maior. Entretanto, se no meio disto tudo não tiver ficado bem claro quais são os passos na transação de um imóvel, o que é que sucede em cada um deles, que documentos são necessários, ou se quiserem só perceber melhor tudo o que envolve a compra de casa, criei um guia completo para o processo de compra e venda de casa totalmente gratuito que enviei a toda a gente que já estava no newsletter da Academia do Imobiliário e que, se quiserem receber, também podem clicar no primeiro link da descrição. É gratuito, está bem explicado, detalhado, estruturado e é daquelas coisas que se devia aprender na escola, mas nunca ninguém nos ensinou. Levando-nos ao segundo grande problema que torna o financiamento ao 100% impossível ou, no mínimo, pouco provável. Algo que torna qualquer outro subsequente completamente irrelevante porque nem sequer é possível avançar com a aquisição da habitação. Vamos lá então. O financiamento que uma entidade decide ou não conceder está limitado por uma recomendação macroprudencial do Banco de Portugal feita relativamente ao LTV, ou Loan to Value. O Loan to Value é, segundo a definição do Banco de Portugal, o rácio entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel dado em garantia, calculado com base no mínimo entre o seu preço da aquisição e o seu valor da avaliação. Simplificando, há um limite de quanto se pode emprestar que tem por base o menor de 2, ou o preço de aquisição ou o valor da avaliação. Este limite depende da utilização que se vai dar à casa. Se for uma habitação própria permanente, é de 90%. Para qualquer outra finalidade, é de 80%. A grande maioria dos bancos vai ainda mais além, dizendo que, face ao valor da avaliação, concedem no máximo 85% disso. Trazendo isto à realidade, na prática e para exemplificar, para a aquisição de uma habitação própria permanente de 100 mil euros, de um lado temos o limite de 90% imposto pelo Banco de Portugal, 90 mil euros neste caso, restando os tais 10 mil da entrada que se pretende eliminar com esta medida. Mas do outro lado ainda temos um limite que é a prática comum dos bancos de 85% da avaliação. Aqui 85 mil euros se a avaliação fosse a mesma do valor de compra. Ou seja, se o imóvel que se quer adquirir por 100 mil euros com 90% de financiamento for avaliado em cheio pelos mesmos 100 mil euros, o banco tem de ver qual é o menor valor. 90% do empréstimo ou 85% da avaliação. Aqui só concederia os 85% porque é o menor dos dois. Então, para dar a volta a isto, para se conseguir eliminar a entrada, qualquer casa terá necessariamente de ser avaliada 15% acima do seu valor de mercado. Aos dias de hoje, esta disparidade de 15% entre o valor da avaliação e o valor da aquisição não é algo assim tão comum, especialmente se estivermos a falar de oportunidades acessíveis ao mercado retailista, chamemos-lhe assim, às pessoas comuns que querem comprar a sua primeira ou próxima casa. De modo que, novamente, das duas uma, ou se mantém a necessidade da existência deste montante não financiado, não resolvendo esta medida absolutamente nada, ou então tem de se eliminar primeiro esta prática comum dos 85% da avaliação e depois reverter-se a recomendação macroprudencial dos 90% do Banco de Portugal, que podia bem ser o colapso do sistema financeiro português por completo. Não é que esta recomendação sempre tenha existido no passado, nada disso. Houve muitos anos, antes de 2018, em que era possível uma pessoa pedir 150% de crédito de habitação. Às tantas ainda incluía a mobília e sobrava para um carro novo.
Mas isto existe agora, e passo a citar o Banco de Portugal, para promover a adoção pelo sistema financeiro português de critérios de concessão de crédito prudentes para garantir, por um lado, a sua resiliência, reforçando a capacidade para absorver potenciais choques adversos, e, por outro, que as famílias obtenham financiamento sustentável, minimizando o risco de incumprimento. Adicionalmente, com esta indicação, o Banco de Portugal pretende prevenir que o setor financeiro assuma riscos excessivos nos novos créditos celebrados com consumidores. É relativamente simples perceber porque estes 85% ou 90% existem para que haja uma margem de 10 a 15% no caso de um incumprimento de uma pessoa que, pelas mais variadas circunstâncias da sua vida, não consegue fazer face às suas obrigações e o banco tem de ficar com o bem. A margem, tanto relativamente à avaliação como quanto ao montante concedido, existe para que o banco se possa desfazer deste crédito mal parado por um valor não inferior a quanto lhe custou. Porque se isto acontecer uma vez, talvez não seja relevante. 10 vezes, também não. 100 já é qualquer coisa. Mas a partir de um certo ponto torna-se completamente incomportável e acaba por desencadear um efeito que pode ser muito nocivo para o sistema financeiro. Os 10 a 15% prevêem não só eventuais oscilações num sentido negativo do preço das casas, um período em que haja uma correção ou um ajuste de preços do mercado, como também despesas judiciais, uma margem para a venda do financiamento a outras empresas que se especializem na compra destes créditos mal parados e na sua execução, na venda do bem e recuperação do dinheiro em dívida, e outros tantos pontos que podem vir a resultar na tal perda de dinheiro por parte das instituições financeiras, sendo que quem se prejudica, em última instância, é sempre o contribuinte português. Relembro que têm o guia completo para o processo de compra e venda de casa no primeiro link da descrição, se quiserem aprofundar ainda mais, e deixo também a aparecer no ecrã um vídeo que fiz há 2 anos, mas que entretanto nada mudou sobre a verdadeira razão das casas serem tão caras em Portugal. Se tiverem gostado, a subscrição do canal é muito apreciada, desejo-vos tudo de bom, um abraço e até à próxima semana.